Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Gulbenkian da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian em França. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de acolher um novo ciclo de mesas redondas virtuais intitulado Mapas do Confinamento. Mapas do Confinamento trata-se de um coletivo de artistas unidas ou unidos num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Uma das melhores formas de apresentar esta sessão inaugural deste novo ciclo de mesas redondas é a de dar voz aos cofundadores deste belo projeto, por uma bela equipa, que conta com Gabriela Ruivo Trindade, Gabriela Silva e Nuno Gomes Garcia. Gabriela Ruivo Trindade, formada em Psicologia, vive em Londres desde 2004, venceu o Prémio Leia com o seu primeiro romance, Uma Outra Voz, em 2013. Leia 2014, Prémio PEN, primeira obra 2015. Publicou o livro infantil A Vaca Leitora, publicado nas edições Dom Quixote em 2016, e o livro de poesia Aves Migratórias, Chez Univa, 2019. Participou em várias antologias de poesia e conto, dirige a livraria online Miúda Books, dedicada à literatura infantil de língua portuguesa. É mentora deste projeto, juntamente com Nuno Gomes Garcia e Gabriela Silva. Gabriela Silva, natural de São Paulo, formada em letras, especialista em literatura brasileira, formação de leitores, mestre e doutora em teoria de literatura pela PUC-RS, é professora de literatura e escrita criativa nos géneros poético e narrativo. Tem pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Comparatistas, Novas Identidades de Escrita Portuguesas e na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões, Romance de Almeida Faria. Tem artigos e ensaios publicados sobre escrita ficcional, escrita criativa e literatura portuguesa. É colaboradora do jornal Rascunho, participa em diversos grupos de pesquisa, entre eles o Figuras da Ficção, coordenado pelo professor Dr. Carlos Reis da Universidade de Coimbra, é autora de Ainda é Céu, livro de poemas, editora Patois, e tem poemas publicados em antologias. Por sua vez, Nuno Gomes Garcia nasceu em Matosinhos, estudou História, foi arqueólogo durante mais de uma década, vive em Paris, atualmente, onde é consultor editorial e divulgador de literatura lusófona na rádio e na imprensa escrita. Em 2014 foi finalista do Prémio Leia, publicou 4 romances, ultimamente Salatun, O Homem Domesticado em 2017, cuja tradução será publicada em França em 2021. O Dia em que o Sol se Apagou, em 2015, e O Soldado Sabino, publicado em 2012, que está também traduzido em francês. Ele é também mentor deste projeto, juntamente com Gabriela Ruivo Trindade e Gabriela Silva. E apenas passo a palavra aos 3 que estão bem desejosos de falar deste belo projeto. Boa tarde a todos. É imensa alegria de hoje estar convosco para falar desse projeto tão bonito e tão mesmo necessário para os dias de hoje. Acho que durante toda a história da humanidade, a literatura e as artes fizeram presentes nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais felizes. Então é mais do que necessário. Eu gostava de agradecer a Gulbenkian, nas pessoas do doutor Nuno Vassali Silva, doutora Cristina Costa, doutora Isabel Barros e aos demais participantes que compõem esse projeto. Então, com essa alegria, eu também preciso dizer que fazer parte desse projeto como poeta e como pesquisadora é uma outra grande alegria. E, antes de tudo, estar com pessoas que eu conheço, as literaturas que produzem, e poder conversar com elas e discutir sobre arte e sobre o projeto, mais uma vez coloco o meu pequeno coração em festa. Partindo da ideia de que nós estamos frente a um projeto organizado por 2 escritores
e também estudiosos, pessoas que trabalham com a literatura e com as artes, com a história, com a mente humana e suas diversas modalidades, eu preciso perguntar como, onde, de que forma esse projeto foi pensado por vocês, qual o fiat lux dessa ideia que é tão bonita e tão mesmo abrangente. Por favor, Nuno. Obrigado, Gabriela. Olá a todos. Obrigado à Gulbenkian, obrigado à Isabel, obrigado à Cristina, ao Dr. Nuno Vassal e Silva e à minha companheira de esta ideia, à Gabriela Rui Trindade, com quem eu gerei esta ideia em conjunto. Esta ideia nasceu exatamente deste momento em que nós vivemos. A origem disto tudo é um momento terrível que nós vivemos. Este momento de pandemia e de confinamento forçado, em que perdemos grande parte das nossas liberdades individuais. Mas o perder as liberdades individuais não significa perder as liberdades artísticas. E o que nós sentimos foi, como artistas, neste caso como escritores, eu e ela, que perdemos mobilidade, perdemos contacto não só com outros escritores, com outros artistas, mas perdemos contacto com o leitor. Mas, felizmente, apesar desta imobilidade a que fomos todos sujeitos, metidos em casa, de quarentena ou às vezes até doentes, decidimos usar estas novas tecnologias que apesar de ter, como tudo, também tem vertentes negativas, mas nós tentamos utilizar as vertentes positivas nestas novas tecnologias, que é a internet. Nós, se calhar para os mais novos já não é nova, mas para nós metade da nossa vida foi passada sem internet e outra metade com internet, não é? E, portanto, para nós ainda é uma coisa nova. E que nos permite uma agilidade e uma mobilidade mesmo estando no mesmo sítio. E, portanto, eu e a Gabriela, apesar de eu viver em Paris e ela viver em Londres, nós fomos mantendo contacto, graças a isto. E durante essas nossas conversas começamos a partilhar sentimentos, a partilhar emoções disto que estávamos a viver, não é? Nós falávamos em português, mas a nossa pandemia é em línguas diferentes. Portanto, todas as notícias que eu ouço do confinamento do lugar onde eu vivo é em francês. Ela, tudo o que ouve é em inglês. Mas nós conversávamos em português. E as nossas vidas, a minha e a da Gabriela, é feita de muitas línguas. Mas tudo o que nós dizíamos, as coisas diferentes que nós vivíamos, dizíamos da mesma maneira e usávamos os mesmos termos e a mesma... E a partir daí começamos a pensar, mas será que nós, portugueses, a viver fora, dizemos as nossas vivências diferentes, que estão a ocorrer nas nossas sociedades que são diferentes, dizemos da mesma maneira, será que no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em todos os países que falam português, as pessoas vivem, porque as circunstâncias são diferentes, o impacto da pandemia é diferente, as sociedades são diferentes, os próprios confinamentos são diferentes, o próprio clima é diferente, quer dizer, tudo é diferente, mas há como a Cristina disse, este dominador comum que é a língua. Apesar dos diferentes sotaques, a língua é a mesma. E será que nós transmitimos estas emoções, estas sensações da mesma maneira? Será que um angolano usa as mesmas palavras que eu e a Gabriela usamos durante as nossas conversas em países diferentes? E pronto, e tudo isto, toda esta ideia sugeriu toda esta dúvida. No fundo, os grandes projetos nascem de grandes dúvidas, não é? E nós questionamos nesse sentido, tínhamos essa dúvida, começamos a contactar pessoas e com este intuito, com o intuito de criar algo, nós decidimos chamar Mapas do Confinamento, achamos que foi um nome bem conseguido, porque tem tudo lá dentro. E nós quisemos falar com amigos artistas, mas artistas não só escritores, apesar da maior parte das pessoas que nós conhecemos são escritores, e é, de facto, uma primazia de escritores nestes 100 e poucos artistas que participam no Mapas de Confinamento. Mas também fotógrafos, atores,
ilustradores, desenhadores, poetas, que eles nos ajudassem, através da sua arte, através das suas experiências, das emoções que têm vivido nos últimos tempos, que nos ajudassem a fazer esta cartografia do mundo que fala português, para nos tentar, até para deixar inscrito como instrumento de memória, estes textos todos que nós escrevemos, estes poemas, estes desenhos, estas fotografias, estas leituras de poesia, que fique como uma espécie de, como é que é dizer, de memória para o futuro. Porque nós hoje ainda falamos das pandemias do passado, falamos da grande pandemia de 1347, não é? Peste Negra, falamos da gripe espanhola de 1918, quer dizer, toda a história da humanidade foi atravessada por pandemias e algumas delas transformaram a sociedade de maneira brutal. Nós temos o caso, por exemplo, da grande epidemia do século XIV, que revolucionou completamente a Europa. A Europa, 5 anos depois da pandemia, estava totalmente irreconhecível, a todos os níveis. Não é? Acabou com o feudalismo, no fundo. E portanto, esta pandemia que nós estamos a viver, talvez vá acontecer o mesmo. Talvez daqui a 10 anos nós olhemos para trás e já não consigamos reconhecer o mundo onde vivíamos 10 anos antes. E portanto, é muito importante fazer esta memória, este instrumento de memória, para que os nossos filhos, para quem vem um dia, possa pegar naquilo que nós escrevemos, naquilo que nós fotografamos, naquilo que nós sentimos como artistas, de maneira a enriquecer o seu próprio conhecimento deste período histórico absolutamente marcante que estamos a viver. Portanto, eu acho que foi isso, foi este questionamento que trouxe a este projeto. É a prova de que questionar o mundo é sempre positivo. Não sei se estás de acordo, Gabriela, com tudo o que eu disse. Sim, sim. Antes de mais, boa tarde ou boa noite, não sei, não sei quando é que isto vai ser transmitido, mas bom dia, boa tarde, boa noite, fica melhor assim. E queria agradecer também à Gulbenkian e à equipa da Gulbenkian que nos está a apoiar nestas mesas redondas. Em relação à pergunta, eu acho que já disseste tudo, praticamente. Só queria mencionar o facto de este projeto também ser uma espécie de resistência às políticas culturais de desapoio à cultura, como eu costumo dizer, não é de apoio, não é de desapoio, porque principalmente durante a pandemia, não é? A cultura já vive normalmente, em situação normal, é sempre o parente pobre, não é? Da economia e principalmente agora durante a pandemia isso foi notório. E em Portugal, muito particularmente com o fecho das livrarias, não é? Que é uma coisa absurda e que não se compreende. Não só o fecho das livrarias, mas depois não se poderem vender livros, por exemplo, em canais como os supermercados, os hipermercados ou as papelarias que continuavam abertos, não é? E isso não se viu em lado nenhum, quer dizer, eu acho, aqui não se viu. Em França também não, aliás, em França às tantas a coisa mudou. Em França viu-se no primeiro confinamento, isso viu-se. Também se viu, também fecharam os hipermercados, também não havia livros nos hipermercados. Fecharam as livrarias e os livros nos supermercados foram também proibidos. É que aqui não, quer dizer, aqui fecharam as livrarias, mas nos supermercados, aliás, aqui em quase todos os supermercados há uma secção de livros e nunca vi os livros... os livros com sim, lá, mas com tem que ver com a liberdade da concorrência. Com a concorrência. Pois, não sei, mas de facto, quer dizer, isto foi particularmente grave em Portugal, porque um setor como o dos livros, que já estava de rastros, não sei como é que está agora, não é? As notícias não são famosas e nós esperemos que sobreviva, como é óbvio, mas acredito que a coisa esteja mesmo muito má e, portanto, este projeto também surge um pouco no sentido de fazer frente e de protesto, digamos assim. Também tem essa vertente. Enquanto o Nuno e a Gabriela falavam, eu me lembrei de grandes obras, não é, da literatura que trabalham as questões
das epidemias, das doenças, não é? Essa morte que ronda a humanidade desde muito, não é? O Decameron, do Boccace, não é? Que é uma reunião de pessoas a contarem, a conversarem, para esquecer, não é? Para tentar viver um pouco melhor, né? Afastados de Florença, e a própria peste, né, do Camus, que vai também, e tantos outros, né? São muitas as representações do medo, da morte, da doença na literatura, né? E essa ideia de mapear, né, através da arte, como é que diferentes sujeitos estão reagindo e vivendo dentro desse novo comportamento para a humanidade, que não será, como disse o Nuno, modifica-se a humanidade e nada vai ser como antes, não é? E a partir disso, então, aproveitando o que a Gabriela acabou de nos falar, é uma curiosidade também minha, como hoje aqui como entrevistadora de vocês, mas também como participante do projeto, né, como poeta. Como é a divisão desse mapeamento? Como é que, Gabriela, vocês organizaram esse mapeamento? E como foi o critério de escolha desses artistas que fazem parte desse tão interessante projeto? Então, no início, nós tínhamos pensado fazer uma coisa só de literatura. A primeira ideia foi essa, mas rapidamente pensámos, e por que não juntar fotógrafos e por que não juntar ilustradores? Porque, enfim, existem tantas formas de arte, não é? E isso só iria enriquecer. Eu neste momento tenho mais contacto com ilustradores também, porque tenho uma livraria online que vende livros infantis aqui em Londres, aqui em casa, aliás, e portanto também tenho esse contacto com ilustradores e pensei que seria interessante, e então resolvemos realmente incluir as artes visuais, a ilustração e a fotografia, para além da literatura e da poesia. Que no fundo fazem parte da mesma coisa, não é? E dividimos, portanto, o projeto está dividido, o projeto está materializado num site, não é? Um site online, que é o mapasdoconfinamento.com, e lá estão as várias divisões, não é? Nós temos a literatura para um lado, as artes visuais para o outro, e a fotografia para o outro. E em cada dessa secção, os trabalhos vão sendo publicados, os trabalhos, atenção, ainda não estão todos publicados, os trabalhos vão ser publicados aos poucos, durante um certo período de tempo, que ainda não sabemos bem, e portanto, isto é um projeto que está em andamento, digamos assim, para que as pessoas possam ir vendo, não é? e ir lendo aquilo que estes artistas escrevem e connosco compartilham. Em relação aos artistas, pronto, nós somos escritores, não é? Eu e o Nuno conhecemos bastante escritores e resolvemos convidar um grande número deles, não é? Daqueles que conhecíamos, mas tivemos uma preocupação desde o início, que foi alargar a participação a todos os territórios da língua portuguesa. Essa foi uma coisa que desde o início nós achámos que era muito importante. E não só em termos de geografia, portanto temos do Brasil, temos dos países africanos de expressão portuguesa, Portugal, não é? Mas também em termos de background cultural e étnico, digamos assim. Achámos muito importante que os escritores negros tivessem uma representação grande neste projeto, e em particular autoras negras também. Portanto, as questões da representatividade foram, digamos assim, foram as nossas também principais preocupações desde o início, e pronto, e fomos contactando artistas, escritores, e alguns deles, os contactos foram-nos dados, porque, por exemplo,
eu sou escritora e o Nuno também, como eu disse, e conhecemos bastante escritores, mas há muitos que não conhecemos, não é? Aliás, uma das coisas boas deste projeto é dar-nos a conhecer autores que nós não fazíamos ideia que existiam. Por exemplo, em Moçambique, eu queria agradecer, fazer aqui um agradecimento à Fundação Fernando Leite Couto, que, através do Celso Muyanga, que foi quem me pôs em contacto com a maior parte dos escritores moçambicanos, porque realmente sem esse apoio eu não teria conseguido chegar a tantos, não é? E digamos que o recrutamento, entre aspas, para este projeto foi sendo feito assim, foi sendo feito com o apoio de amigos, escritores e também de instituições que nós contactámos. Penso que é isso, não sei, Nuno, se queres acrescentar alguma coisa. Deixa-me só acrescentar algo que eu acho que é muito relevante. Eu e a Gabriela, como já referi, vivemos fora de Portugal, vivemos fora de um país que fala português. E, portanto, eu e ela vivemos em muitas línguas. Não é? Eu aqui em casa falo 4 línguas, ela em casa falará 2. E, portanto, isto tira-nos um bocadinho de dentro da bolha da lusofonia e do português, da língua portuguesa. O que é mau, porque eu às vezes passo dias sem falar português e tenho muita vontade de falar português. Às vezes já nem penso sempre em português, penso em outras línguas, o que é muito aborrecido. Mas, por outro lado, tem a grande vantagem de nos dar se calhar, uma mundividência mais clara. Quer dizer, nós vivemos em várias dimensões. E, portanto, nós quisemos trazer esta nossa experiência como imigrantes ou como exilados para este projeto. E, portanto, a nossa aposta é também de alargar ou de multiplicar as possibilidades e o potencial deste nosso projeto, fazendo pelo menos traduções em inglês, em francês, que são as línguas nas quais eu e a Gabriela vivemos. Para que um falante de francês, seja no Quebec, seja em França, seja na África Ocidental, ou um falante de inglês em todo o mundo, não é? É a língua franca atual, o novo latim. Portanto, para que tenham acesso também a esta experiência que os falantes portugueses estão a ter deste momento marcante. E, portanto, achamos importante relevar isso. Nós, neste momento, tivemos o trabalho, e é bastante trabalho, como devem imaginar, de traduzir todas as biografias para francês e inglês, e devo salientar a ajuda voluntária dos nossos amigos tradutores. Aqui em França eu falo da Clara Domingues, do Sébastien Rousseau, que eles também vão participar como autores, porque nós temos aqui em França dá-se mais valor aos tradutores do que, por exemplo, em Portugal. Aqui normalmente os nomes dos tradutores vêm na primeira página da capa do livro, o que em Portugal nem sempre acontece. E nós também eles vão ter uma oportunidade do Dominique Stoinescu também, que é um tradutor excelente francês, de origem romena, e portanto eles para já têm-nos ajudado nas biografias, e tu podes salientar os tradutores ingleses, é o Victor... Sim. Pois, eu esqueci-me dos tradutores, não é? Com a conversa toda. Sim, portanto, aqui em Inglaterra ainda não temos, vamos convidar mais tradutores, mas para já temos o Andy McDougall a ajudar-nos e o Victor Meadowcroft a ajudar-nos a traduzir as biografias, como o Nuno disse, e às vezes pequenos textos, e alguns textos já foram traduzidos na íntegra, digamos assim, para inglês e para francês, mas são muito poucos. Mas o nosso objetivo realmente é conseguir que todo o site seja traduzido. Esperemos que sim, não é? Ainda é uma coisa que não temos a certeza se vai acontecer. Sim, agora, claro, o grande problema das traduções é que nós temos contos, por exemplo. Nós temos agora na revista, que nós depois vamos falar se calhar nisso, na revista digital, para já digital, que nós publicamos há uns dias, tem um conto da Susana Piedade, estamos a falar de 3.000, 4.000 palavras. Temos vários contos mais, mas não vamos pedir a um tradutor profissional para fazer este trabalho de tradução que dura dias pro bono, não é? Isto é algo que nunca nem nos passa pela cabeça fazermos. Portanto, procuramos apoio neste sentido.
Se o apoio vier, ótimo, será bom para toda a gente, porque vamos conseguir ter todos os trabalhos publicados e que seria traduzidos, que seria realmente uma coisa, eu acho que se calhar uma coisa única. Pelo menos não me lembro de nada parecido que tenha acontecido. Estamos a falar de centenas, de mais de uma centena de trabalhos, todos traduzidos, todos em trilingue, não é? Portanto, temos este objetivo, esta ilusão, se quiserem. Vamos ver se conseguimos que ela vá avante. Mas realmente é de salientar esta vertente trilingue, tendo como base e como alicerce, sem dúvida, a língua portuguesa, mas esta vertente trilingue eu acho que é um dos pontos essenciais e uma das mais-valias deste Mapas do Confinamento, deste projeto. Nuno, aproveitando o ensejo, eu gostaria de te perguntar qual a previsão, né, da durabilidade e a extensão desse projeto, não é? Se ele se pretende, porque eu fico a pensar sobre o término da pandemia, né? O término do confinamento, o novo, eu gosto muito aqui no Brasil, nós usamos muito o novo normal, falamos muito disso, novo normal. Os e-mails universitários e pessoais vêm sempre assim, dentro do novo normal, entre aspas. Então, qual a ideia da duração, da extensão desse projeto? Bem, a ideia é que, tal como a pandemia, isto seja um projeto efêmero, não é? Nós não podemos, daqui a 3 anos, se tudo estiver no novo normal, não vamos estar a continuar a falar de confinamento, não é? Portanto, a ideia é que seja efêmero. Até as próprias plataformas que nós estamos a usar agora, que é as plataformas ligadas à internet, seja as redes sociais, o site, o que nós estamos a fazer aqui agora, não é? Que há uns anos isto não seria possível fazer. Isto tudo entra um bocadinho na área do imediatismo e também do efêmero, não é? Nós temos a ideia que um livro em papel fica, mas qualquer coisa na internet desaparece nesta dimensão paralela, não é? E, portanto, tudo parece efêmero, mas o objetivo e deixa-me repetir porque acho que é relevante, o objetivo final, o grande objetivo deste trabalho, deste projeto, é o contrário de efêmero, é algo que funciona como memória, como um registro de memória, para que as gerações futuras, tu falaste há pouco do Decameron, do Boccaccio, que eu utilizei muito, por exemplo, para escrever o meu último livro, mas é algo que foi escrito há 600 anos, quase 700, não é? E, portanto, nós hoje em dia ainda lemos. Eu não vai há muito, passou 100 histórias, não é? Passam-se ao longo de 10 dias. Portanto, é algo que ele se calhar estava a escrever aquilo naquele momento efêmero, que ele próprio tinha experimentado e sobrevivido, porque nós, apesar de tudo, não nos podemos queixar muito da taxa de mortalidade disto. Mas na Idade Média eles nem sabiam qual era a origem daquilo, não é? Ninguém conhecia a existência de bactérias ou vírus ou o que seja. E, portanto, nós queremos que este trabalho seja efêmero, porque nós queremos todos voltar à normalidade, ou ao mundo que irá renascer desta nova normalidade, um mundo, eu acho que inevitavelmente diferente, mas queremos que o projeto que se perpetue para quem vem daqui a 100 anos, pegarem qualquer coisa que nós fizemos agora, seja em que plataforma for, e ver foi assim que os artistas que falam português, do Brasil, de Angola, de Moçambique, que têm uma grande e surpreendente relevância neste projeto, também pela juventude e pelos novos autores moçambicanos que têm aparecido, e a Gabriela já salientou isso, em Cabo Verde, como é que os falantes de português na diáspora, que vivem fora do... Por exemplo, lembro-me, eu e a Gabriela, claro, mas lembro, por exemplo, da Nara Vidal, que é autora brasileira, escritora brasileira, que também vive no Reino Unido. Como é que toda esta gente que usa o português para trabalhar, para criar, viveu e experimentou isto? Portanto, o meu objetivo é, quando eu já estiver morto e enterrado, que alguém vá reviver estas nossas experiências através daquilo
que nós queremos. Portanto, é efêmero, mas ao mesmo tempo esperemos que se perpetue. Parece um paradoxo, mas é esse o nosso objetivo. Gabriela, diz-nos um pouco da tua expectativa da duração desse projeto também, assim como o Nuno comentou. É assim, o projeto vai durar até, bem, em termos de duração das publicações, vai durar até todos os Até deixarmos de ter autores. coisas. Exato, vai durar até deixarmos de ter coisas que não sei bem quando é que vai ser, de facto, não tenho ideia. Eu diria que enquanto houver estrada para andar, como diz a canção, né? Enquanto houver trabalhos enviados, enquanto houver trabalhos para partilhar, nós vamos partilhar. Portanto, não temos duração prevista, não é? Não, podemos falar de um ponto de vista pessimista, a ironia não pode me faltar. Até temos uma outra doença e um outro problema na humanidade. Aí fazemos um outro projeto. Amigos. Também pode ser. Não é então assim, instaurar-se um novo problema para a humanidade, vamos com o mapa do confinamento. Amigos, eu preciso dizer, bom, vocês nas nossas reuniões, nos nossos encontros, vocês sabem da minha alegria de estar com vocês. E então, principalmente por serem, eu como estudiosa de literatura portuguesa, né, estar trabalhando com autores portugueses é uma grande alegria que eu não sei mensurar para vocês. E penso que agora, nossa conversa, tudo que eu conheço de vocês, e vocês conhecem de mim também, eu gostava de ouvi-los falar sobre vocês. Né? Quem é a Gabriela Ruiz de Trindade? Quem é o Nuno Gomes Garcia? E, por último, quem é a Gabriela Silva? Essa que vos falo. Então, por favor, me contem de vocês e para o público e qual a trajetória de vocês, a história com a arte, com a literatura. Eu penso que todos gostávamos de saber muito de vocês. Nuno. Queres começar tu, Gabriela? Que posso ser eu? Pronto. Decido. A minha ligação com a literatura começa através da leitura. Não é? Eu sou um miúdo de origens humildes, a minha família era pobre e nós nem sempre tínhamos acesso a livros. Portanto, eu nasci no final dos anos 70 e as bibliotecas, agora em Portugal, felizmente, há uma rede de bibliotecas muito boa, de primeiro mundo, se é que assim se pode dizer, mas na altura, quando eu era criança, não. Eu em casa não tinha livros, porque não havia. A minha família foi sempre um bocadinho desestruturada. E, portanto, nós não tínhamos livros em casa. Quem tinha livros, quem comprava, foi um tio que eu tinha, que já tem 80 anos, que era sapateiro. Solteirão, nunca casou na vida porque sempre disse que não tinha dinheiro para sustentar uma família, portanto não fazia sentido começar um. Eu fui uma espécie de filho substituto dele. Ele gostava muito de livros, gostava muito de ler. E gosta agora com a visão, não ajuda muito. E ele foi comprando livros, curiosamente grandes clássicos franceses, e eu fui lendo aqueles livros porque eram os únicos que eu tinha. E eram livros que eram completamente desajustados para a minha idade. Ler Victor Hugo aos 10 anos, aos 11, não faz sentido. Mas depois eu também li o Alexandre Dumas, o Flaubert. Eu lembro que li a Madame Bovary, quando era muito miúdo, não percebi metade daquilo. Depois li lá percebi melhor. Mas foram leituras que me marcaram. E, portanto, eu acho que a vontade de escrever nasceu destas leituras, como sempre, não é? E depois eu tentava imitar, escrevia coisas. Depois eu também tive uma fase também de poesia quando era miúdo, e depois, se calhar, por isso nunca mais escrevi poesia na vida, porque sempre que escrevia um poema, depois ficava muito embaraçado comigo próprio. E dizia, como é que eu pude escrever isto? E a partir daí eu fiquei meio traumatizado, nunca mais escrevi poesia na minha vida. Mas, portanto, veio daí. E depois a própria vivência. Eu, por exemplo, nos meus livros gosto muito de fantasia, gosto muito
uma abordagem algo tremendista da realidade. Em todos os meus 4 livros há esse tremendismo, esse levar ao limite das possibilidades humanas e da humanidade. E este meu último livro também é isso, exatamente. Há uma pandemia também, há muitos temas, e depois eu também sou uma pessoa política, no sentido em que todas as pessoas devem ser políticas, não é? No sentido, isto vou dizer um clichê, mas quando vivemos na polis, temos de ser políticos. Portanto, há pessoas que diziam não liga política, não faz muito sentido, porque eles vivem na polis, não é? Eles não vivem... E, portanto, eu tenho uma visão muito política da vida e todos aqueles meus questionamentos, aquilo que me incomoda, aquilo que eu tenho medo, os meus medos, no fundo, tudo o que eu tenho medo que aconteça, eu traduzo naquilo que escrevo. Portanto, aquilo que eu escrevo são compêndios de todos os meus medos. E, portanto, neste momento em que estamos a falar, em que estamos a trabalhar nos mapas do confinamento provocado por uma epidemia gravíssima que já matou, não sei, mais de 1 milhão de pessoas, e no Brasil, por exemplo, está a ter consequências terríveis. Em Portugal, há meia dúzia de meses, nem é isso, há 3 meses, também teve consequências horríveis. Nós estamos confinados outra vez aqui em França. Portanto, isto é como esta pandemia é como a concretização a concretização real e verídica dos meus medos. Portanto, tudo aquilo que eu despejava nos livros deixou de ir para os livros e transformou-se na vida. E portanto, é isso. Sou uma pessoa que gosta de explorar os medos e agora está a viver ele próprio o medo na primeira pessoa. Não é? Qual é a tua participação no projeto? Quem é o Nuno dentro do projeto? Bem, o Nuno dentro do projeto é alguém que partilhou criou este bebê com a Gabriela, isto dito assim, mas criamos isto e, portanto, o meu papel é como organizador, como tradutor também, como mediador de contactos, e eventualmente também como produtor de algo que vai aparecer também no livro, porque eu e a Gabriela não somos só aquele, se fosse um jogo de futebol dizíamos aquele que carrega o piano, não é? Nós também carregamos o piano, mas também temos o objetivo de tocar qualquer coisa, não é? de fazer uma composição para aí, portanto. Somos ao mesmo tempo organizadores e ao mesmo tempo participantes na mesma medida dos outros 100 que estão connosco nisto. Gabriela, por favor. Sim. Nuno, esqueceste de dizer... Sim, antes disso, não esqueceste de dizer que também editas conteúdos. Então, nós fazemos revisão dos textos. Claro. Como dizemos, essa parte é muito importante. Sim, nós não publicamos a maior parte dos textos tal como eles vêm, não é? Uhum. Sei lá, lembro-me agora, por exemplo, o Richard Zingler, que nós fizemos, que escreveu um poema maravilhoso mas ele escreveu em inglês, porque é a sua língua natal, não é? A sua língua materna. E eu e a Gabriela ajudamos-lo na tradução. Depois tivemos, acho que foi a Clara Domingues que traduziu para francês também uma belíssima tradução. E depois também tivemos uma atriz amiga, a Diana Sá, que fez também declamou em português. Temos o próprio Richard, que o declamou em inglês, e o marido do Richard, o Alexandre Quintanilha, que o declamou num belíssimo francês. Portanto, nós também fazemos essa edição. Desculpa, mas eu interrompi-te, Gabriel. Quando começa a falar... Então, falar de mim, não é? É engraçado isto, porque eu acho que as coisas começam sempre, quem escreve começa sempre pela leitura, como o Nuno me referiu. E eu, pronto, ao contrário dele, tive mais sorte, tinha livros em casa. E é engraçado, porque também lia muita coisa que na altura não era aconselhado para crianças, não era leitura para crianças, mas eu lia. Lembro-me, por exemplo, que aos 10 anos quis ler a tragédia da Rua das Flores, porque estava a dar na televisão.
E eu lembro-me que desisti a meio, quer dizer, a meio, acho que nem cheguei a meio, às tantas desisti, não consegui ler aquilo. Mas porque é que eu quis ler? Porque eu já tinha lido O Mistério da Estrada de Sintra e então achava que, porque lá está, o Hesse é aquele grande escritor e ele tem coisas, tem livros que se calhar até são acessíveis a uma criança de 10 anos em termos de linguagem e outros não, não é? E então eu já tinha lido O Mistério da Estrada de Sintra várias vezes até, e então achei que ia continuar, mas depois aquele de facto não chegou até ao fim. E também As Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira, é um livro que eu refiro sempre, porque eu acho que foi por causa desse livro que eu quis escrever histórias. Este livro eu tive contato com ele através da minha professora da primária, quarta classe, penso eu, ou terceira ou quarta classe, portanto eu teria 8, 9 anos, e ela lia-nos um capítulo por dia e a ouvir aquelas histórias, eu depois queria escrever histórias parecidas, e escrevi muitas histórias inspiradas por aquele livro, não é? E também não é um livro para crianças, é engraçado. Eu só me apercebi disso mais tarde, quando li o livro, comprei o livro para ler aos meus filhos e apercebi-me que aquilo não é para crianças. E eu acho que naquela altura não havia tanto esta preocupação, não é? Em livros para crianças, livros para... Também haviam livros infantis, mas não havia tanto esta preocupação. E se calhar isso era uma coisa boa, porque eu acho que as crianças devem ler coisas complicadas e difíceis, e acho que isso lhes estimula a imaginação. Pelo menos aconteceu comigo, e quando eu falo com pessoas que escrevem, olha, por exemplo, agora a ouvir-te, confirmou-se, porque tu também leste coisas que se calhar não eram adequadas para a tua idade, e o que é facto é que depois escreves, não é? Portanto, eu acho que se calhar esta ideia de que as crianças têm que ser protegidas da literatura dos adultos, se calhar não é boa para a criação de escritores. Se as coisas forem assim, se calhar daqui a 2 gerações não temos escritores, não é? Não sei. A infância agora parece que é mais longa. Não é? A infância é mais longa, pois. No nosso tempo a infância se calhar era mais curta. Ainda por cima, mas lá está, isso ainda piora, não é? Porque se a infância é mais longa, durante mais tempo as criancinhas só vão ler coisas e depois, não é? Eu acho que tem que haver um estímulo, tem que haver os livros, acho eu, acima de tudo, principalmente os livros para crianças. A função fundamental de um livro para crianças, eu acho, é estimular a imaginação. Porque o resto, por exemplo, hoje em dia há muita preocupação com a mensagem, temos que passar mensagens positivas, e a criancinha não pode ficar, por exemplo, na história, se há um problema, o problema tem que ser resolvido, porque senão a criancinha fica sem solução. Isto para mim não faz sentido nenhum, porque as crianças têm imaginação e se a solução não estiver lá, elas inventam uma solução, não é? E eu acho que, em certo sentido, está-se a perder isto, está-se a perder a capacidade de imaginar e de estimular a imaginação nas crianças. Eu acho que isso não é uma coisa muito boa. Mas pronto, isto já seria outra conversa, não é? A própria empatia, quer dizer, a empatia, os nossos primeiros contactos, os nossos primeiros sentimentos de empatia vêm da leitura, principalmente leitura de ficção. Sim. E é por isso que é tão problemático cada vez haver menos crianças a ler, ou então leem os tais livros que a Gabriela está a falar muito positivos, não é? Que só transmitem coisas boas. Mas a vida não é só isso, não é? A vida tem coisas boas e coisas Exato. Até publicidade enganosa. Até publicidade enganosa, se quiser. Sim, exato. Mas pronto, quer dizer, isto era só uma à parte. Portanto, eu também comecei por aí, não é? Comecei pelas leituras e comecei a escrever muito cedo, comecei a escrever nessa altura, comecei a escrever com 9, 10 anos, escrevia histórias e foi uma coisa que sempre me acompanhou, apesar de eu não querer ser escritora durante muito tempo não tive essa ideia, não pensava muito nisso. Comecei a querer publicar alguma coisa mais tarde, se calhar aí aos 20 e tais, porque lá está, continuei sempre a escrever. Mas nunca aconteceu e depois também, houve um período da minha vida em que eu parei de escrever, que foi mais ou menos desde os 29, 28, 29 até aos 35.
que foi quando vim para aqui e quando comecei a escrever. Isto coincidiu com o nascimento das crianças, não é? E nós ficamos sem tempo, quer dizer, naquela altura era impensável escrever, não tinha tempo, quer dizer, eu não tinha tempo nem para ir à casa de banho, não é? Às vezes, quanto mais para escrever, não é? E foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, eu não sentia falta, é engraçado, porque eu às vezes penso bastante nisso, nesse intervalo, eu não sentia falta de escrever, nem sequer pensava nisso, portanto a minha cabeça estava ocupada com outras coisas. Às vezes lembrava-me e tal, quando lia coisas, eu continuei sempre a ler, embora nessa altura também não lia muitos livros, porque quando os miúdos são pequenos não temos tempo, não é? Mas sei lá, lia artigos em revistas, sempre, fui lendo sempre, e às vezes lembrava-me, não é? Pensava, será que alguma vez voltarei a escrever? Mas era coisa que depois também não pensava muito nisso. E é engraçado, porque depois, quando cheguei aqui, em 2004, fins de 2004, 2005, entretanto instalámos e tal, entretanto chegou o computador, mandámos vir o computador de Portugal naquela altura, e eu comecei a explorar a internet, porque naquela altura eram os blogs, havia muita gente com blogs, não é? Comecei a ver os blogs e foi uma coisa engraçada, porque eu quando comecei a ver aquilo pensei, esta gente não tem o que fazer, como é que conseguem ter tempo para isto? Porque eu tinha os miúdos pequeninos ainda, o meu mais novo tinha 1 ano. Esta gente não tem o que fazer. Isto foi a minha primeira reação, mas gostava muito de ler. E às tantas pensei assim, eu podia também fazer um blog. E comecei a fazer, ao princípio não percebia nada daquilo, mas depois lá consegui atinar com o sistema, e comecei realmente a fazer um blog, e depois escrevi imenso, quer dizer, aquilo que eu pensava, que esta gente não tem o que fazer, eu transformei-me um pouco nessas pessoas, e realmente é assim, eu tinha montes de coisas para fazer, mas quando nós estamos entusiasmados com uma coisa, nós arranjamos tempo para tudo, não é? E comecei a escrever no blog, e foi assim que eu voltei à escrita, tem piada, porque comecei a escrever o blog, depois comecei a escrever poesia outra vez, que era uma coisa que eu também já tinha escrito, e entretanto comecei a escrever o tal livro, que é uma outra voz, que depois, entretanto, foi o livro que ganhou o Prémio Leia, não é? Foi tudo uma progressão muito, muito natural também. E hoje em dia, é assim, hoje em dia, pronto, já ganhei, graças ao Prémio Leia, tornei-me uma escritora publicada, não é? Porque antes não era. E também vendo livros infantis, essa é a minha outra faceta, também sou livreira, tenho uma livraria infantil online em casa, muito pequena, não é? Porque são ali meia dúzia de estantes ali do outro lado da sala, e isto foi a Miúda Books in Portuguese, é assim que se chama a livraria, foi um projeto que eu herdei de uma amiga, a Carla Cruz, que foi ela que iniciou, não é? Mas que ela não tinha tempo não tinha tempo para dedicar à loja, porque ela também tinha uma criança pequenina na altura, e eu nesta altura, portanto os meus filhos já eram mais velhos, e fiquei com o projeto. E é muito interessante realmente, porque tenho muito contacto com autores que eu não conhecia, lá está, do Brasil também vendo livros de autores brasileiros. E é muito bom fazer chegar a literatura às pessoas. Esta livraria funciona essencialmente para a comunidade daqui do Reino Unido, não é? É um trabalho muito interessante. E também vendemos para o mundo inteiro. Também por exemplo, tenho clientes nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil. No Brasil, alguns no Brasil também, mas no Japão. Tenho uma pessoa no Japão que de vez em quando me compra livros. Eu acho muito interessante. Pronto, haver esta relação, não é? com estes clientes. E acho que já disse tudo de mim, não sei. Nunca se diz tudo, nunca. Tudo não. Já não disse tudo, pronto, mas não me ocorre mais nada. Deixa-me também só acrescentar isto que a Gabriela disse, de ser ela também, ao vender os livros, é uma divulgadora da cultura dos países de língua oficial portuguesa. E eu também faço isso na rádio, aqui em França. Todas as semanas, contato com historiadores, com tradutores, com escritores, o que é muito, muito... me satisfaz muito, me faz crescer enquanto pessoa até. Mas agora, Gabi, agora é a tua vez de falares um bocadinho de ti. Mas, Nuno, faltou só eu perguntar uma coisa para a Gabriela.
E quem é a Gabriela dentro do projeto Mapa do Confinamento? Dentro do projeto, olha, eu sou a pessoa que é mais responsável pelos designs gráficos. Eu acho que, por causa do blog, eu acho que esse meu trabalho começou com o blog, lá está, engraçado, porque nessa altura eu também não percebia nada daquilo e rapidamente aprendi. E é engraçado porque acho que foi um talento que eu descobri, que não sabia que tinha. Eu não percebo muito de computadores, é um facto, não percebo lá dos hardwares, nem dessa... não percebo nada, sou uma ignorante informática, mas em termos de lidar com sites que tenham um template construir sites que tenham um template, não é construir um site de raiz, como é óbvio que isso não sei fazer. Mas tenho feito e tenho-me saído bem, portanto, eu sou a pessoa que trata dos grafismos do site e que lá está, e que faz o resto também, e que faz a edição de conteúdos, como já falámos, as revisões e organização. E basicamente é isso, não é? Não me estou a esquecer de nada, não sei. E é autora também, não é? Sim, também sou autora, exatamente. Sim, eu e o Nuno também vamos participar com um trabalho nosso no projeto, exatamente. Sim, sim. Uhum. Bom, o Nuno me convocou a falar de mim. Sim, claro. Agora eu matei um pouco da minha curiosidade sobre vocês. Não que eu não soubesse bastante coisa, mas para o público também conhecê-los. Bom, como dizem aqui no Brasil, senta que lá vem história. Eu também comecei muito cedo, também venho de uma origem muito humilde, mas os meus pais sempre estimularam muito o estudo das 3 irmãs, não é? Então, a única que foi para o lado da literatura, especificamente, como professora, né, sou eu. Então, desde muito miúda mesmo, eu comecei a ler. Meu primeiro livro, por favor, depois, se não quiserem mais ser meus amigos, eu vou entender. A minha primeira leitura foi Dom Casmurro, do Machado de Assis. E eu levei 1 ano e tal a ler aquilo. Eu entrei na escola já sabendo ler e escrever, porque eu pedi à minha mãe, porque havia livros em casa e eu queria... As minhas irmãs liam e eu queria saber ler para poder ter acesso àquele universo. E eu li muito tarde literatura infanto-juvenil, Gabriela. Muito tarde. Eu fui ler adulta. Eu li os clássicos, eu li mitologia, eu li geografia, eu lia muitos livros de história e lia mesmo livros de adultos. Inclusive, minha mãe foi chamada à escola uma vez porque eu me recusei a ler o livro infanto-juvenil. E a professora disse, ela não quer ler. E minha mãe disse, mas ela lê Machado de Assis, ela não pode ler a história do porquinho. Ela não quer ler a história do porquinho. Né? Então, essa é um pouco da minha trajetória. Depois eu fui para o lado da literatura como estudiosa, como pesquisadora, formada em letras, sempre ampliando, até que num determinado momento eu cheguei na literatura portuguesa, através de uma grande amiga, que foi minha professora no mestrado, e me disse, olha, Gabriela, quando é que tu vais assumir a tua lusitandade? Eu disse, não, confessa que tens um amor entre Fernando Pessoa e Saramago. E eu confessei, gente, eu confessei. E eu nunca mais saí, e não pretendo sair, porque eu sou muito feliz estando literatura portuguesa, dando aula de literatura portuguesa, pesquisando. E foi assim que eu cheguei na Gabriela Ruiz Trindade, não é? Através de um pedido de uma resenha. Eu sou resenhista do jornal Rascunho, que equivale ao Jornal das Letras aqui, Jornal de Letras aqui no Brasil. E pronto, nós entramos em contato e eu sou uma fidedigna propagandista da Gabriela Ruiz Trindade. Então, quando se diz assim, Gabriela, você tem tempo para ouvir a palavra de Gabriela Ruiz Trindade, está aqui o livro. Então, graças à literatura portuguesa, então, eu cheguei a Gabriela, cheguei ao Nuno e a todos os outros
pessoas, não é, por trás dos livros, que hoje são meus amigos e me fazem mesmo me sentir muito querida e me dão a certeza de que eu estou no caminho certo. E a Gabriela Poeta, a causadora da Gabriela Poeta foi Florbela Espanca, que eu comecei a escrever sonetos, desculpem. Eu escrevia sonetos com versos decassílabos, rima interpolada, né, a moda de Florbela Espanca, Antero de Quental e Camões. Claro, nunca com a qualidade e a exímia capacidade de escrita desses autores, mas foram eles que... Então, depois abandonei o soneto e comecei a escrever versos livres. Em 2015, por insistência de um amigo muito querido que disse: Gabi, por favor, né? Vamos publicar isso aí. E eu escrevia o editor da Tatuá, o Eduardo Lacerda, e foi uma situação muito engraçada, porque eu mandei o livro, foi mesmo muito engraçado, porque eu mandei o livro para ele e mandei um pedido para a Universidade de Lisboa, a professora Helena Bues, se ela queria se ela me aceitava como supervisionada dela para o pós-doc. Deu 15 minutos, a Helena Buesco respondeu, e depois que respondeu o Eduardo Lacerda, eu vou te publicar. Eu olhei assim, não, é um tipo de brincadeira, porque 2 aceites, assim. Então, Ainda é Céu, meu primeiro livro de poemas, e esse ano sai o segundo livro, que chama-se Sacrifício Negado, uma editora aqui de Porto Alegre, no sul do Brasil, que é a editora Bestiário. E eu estou bem feliz, só que eu não estou conseguindo desapegar do livro, eu preciso desapegar. E eu não consigo dizer adeus e deixá-lo partir para o editor. E eu realmente... não é um processo de... como dizer? Estar com vocês, não é? Fazer parte. E não é só isso, é mesmo conviver com as pessoas e fazer parte do mapa do confinamento é muito importante para mim. Como Gabriela normal, civil, normal, e a Gabriela professora, a Gabriela estudiosa da literatura portuguesa, das literaturas de língua portuguesa, porque é um projeto mesmo belíssimo. É um dos projetos mais bonitos que eu já... desse tempo do confinamento, não é? Aqui no Brasil nós tivemos muitas propostas, mas a proposta do mapa do confinamento ela é mais abrangente, ela é mais humana, no sentido de convocar essa premissa, não é? Dessa vivência de indivíduos que falam a língua portuguesa em outros lugares. Né? Porque nós temos os projetos em França, os projetos no Reino Unido, os projetos no Brasil, os projetos em Angola, mas quando um projeto coloca todas essas ideias no mesmo mapa, não é algo muito mais abrangente, muito mais emotivo, pelo menos eu percebo assim. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês. Bom, olha, a pessoa está sempre sorrindo, né? Então, dá para ver que você está feliz. E conversar com vocês e perceber também o cuidado que vocês têm. Então, a minha história de poeta tem, com vocês, subiu mais um pouco, né? Se expandiu mais um pouco. E eu estou muito feliz mesmo. Então, fica aqui também, nesse pedacinho da minha fala, fica o meu agradecimento ao convite e pronto, né? As coisas elas tomam um rumo. A gente tem que ser feliz em algum momento dentro da dor, não é? Eu acho que esse é um momento, esse momento. Mas pronto, já falei, já me emocionei, que eu sou muito emotiva, da minha alegria de estar com vocês. E eu, voltando agora, Gabriela Silva, interlocutora de Gabriela Ruiz Trindade, no Gomes Garcia, volta, depois dos reclames, voltamos para a programação normal. Eu quero perguntar para vocês
Quais são as expectativas desse projeto? Qual o alcance que se deseja com ele? Gabriel. Posso começar? Olha, deixa-me dizer que nós também estamos muito felizes de ter connosco, não é? Como autora e como, como é que se diz, co-organizadora aqui das mesas redondas. Então, a nossa expectativa é precisamente que o trabalho que estamos a ter, não é? O trabalho dos artistas chegue o mais longe possível, digamos assim. Daí também a ideia de traduzir, das traduções, não é? A tradução também tem essa possibilidade de abrir portas para os falantes de inglês e de francês, não é? Portanto, eu acho que o nosso objetivo primeiro é esse, é divulgar o mais possível o trabalho destes penso que já somos 106 ou uma coisa assim, 106 artistas, não é? E lá está, e contribuir para esta memória, para esta produção cultural que ficará como memória futura e também, quem sabe, inspirar, não é? Servir de inspiração, porque existem muitos coletivos, Gabi, como tu estavas a dizer, existe em Portugal, existe em Angola, existe no Brasil. Este nosso coletivo tem esta particularidade de querer englobar todos os territórios da língua portuguesa, que eu acho que é uma coisa um pouco inovadora, não sei, não quero estar não quero que pensem que isto é vaidade, mas acho que sim, acho que temos essa particularidade que pelo menos eu ainda não vi noutros coletivos, não é? E se servirmos de inspiração para que outras pessoas façam coisas semelhantes, melhor ainda, não é? Eu acho que na cultura as ideias multiplicam-se. Se calhar haverá pessoas que pensarão ao contrário, pensarão, eu tive esta ideia e agora não quero que mais ninguém faça uma coisa semelhante porque me vão roubar a ideia. Eu acho que as ideias não têm dono, não é? As ideias multiplicam-se e, portanto, eu acho que o nosso objetivo é esse, é servir de inspiração e mostrar o trabalho dos artistas, não é? E chegar ao maior número de pessoas possível. Nuno, por favor. Bem, este coletivo é realmente pancontinental e abrange todos os continentes quase, não é? São dezenas de países. Eu não contei quantos países é que participam, mas uma dúzia de países, talvez, se não mais. Temos nos Estados Unidos, na Bélgica, em França, no Reino Unido, em Portugal, no Brasil, nos 5 países africanos, em Timor. Quer dizer, já não tenho dedos que cheguem. E, portanto, isto é a grande... É por isso que a Gabriela diz que é a grande originalidade. Eu acho que sim, não conheço nada do género. Não há coletivos iguais. O objetivo de todos os coletivos que têm aparecido aqui em França, em Portugal, quer dizer, cada um tem as suas próprias características. Portanto, ninguém imita ninguém, toda a gente se alguém quiser fazer um coletivo que também vá buscar autores a todos os países onde fala português, ótimo, eu fico felicíssimo da vida, não vou considerar que ninguém está a copiar ninguém, acho muito positivo. O nosso objetivo também lá está, vou-me repetir, é fazer com que as pessoas cheguem, que consigam compreender o que nós, artistas de língua portuguesa, sentimos neste momento. É isso, essencialmente é isso. E neste coletivo, nestes 100 e tal, 106, diz a Gabriela, artistas que trabalham connosco, nós temos também uma mistura muito interessante de novos autores, com autores premiados, com autores mais velhos, já diz-se conceituados, agora não sabe muito bem o que é isso de ser conceituado, mas há uma mistura muito interessante entre juventude, entre pessoas de meia idade, entre pessoas mais velhas. Portanto, há tudo. E
E é realmente muito importante neste momento da nossa história aparecer uma coisa dessas. A expectativa é essa, que eu disse, é chegar ao máximo de pessoas. Agora, lá está, de expectativas nós temos muitas. Não podemos é fazer tudo sozinhos. Não é? Porque isto, como vocês devem calcular, ocupa imenso tempo. Não é? Traduzir 100 e tal biografias leva tempo, para 2 línguas ainda por cima. E a rever leva tempo, e fazer o trabalho que a Gabriela faz de design, são horas e horas e horas que são consumidas. E nós não podemos fazer tudo, todas as ideias, nós não podemos transformar todas as ideias que temos, porque não temos tempo por um lado, nem temos capacidade financeira para o fazer. Se nós quisermos ir mais além, há exigências financeiras que nós não podemos cumprir. Mas era muito engraçado, por exemplo, no fim deste projeto, tínhamos, por exemplo, isto em livro. Tinha até, era muito engraçado. Um livro, se calhar um livro de arte para a fotografia, se calhar um livro com os poemas. Era muito engraçado fazer uma exposição a mais, com todos os trabalhos dos ilustradores, dos fotógrafos que temos connosco. Portanto, ideias não faltam, expectativas não faltam. Agora, para já, eu e a Gabriela sentimos que cedemos as nossas expectativas, que nós não tínhamos expectativas tão grandes, numa adesão tão maciça. Portanto, isso é positivo. Mas agora, à medida que vamos andando, as expectativas também vão aumentando. E agora, no fim, esperamos que as expectativas não fiquem enguradas, mas expectativas não faltam. Aproveitando o comentário, né, sobre expectativa, quem é o público do Mapas do Confinamento e como é que esse público desejado e o público, os que já conhecem o projeto e os que ainda não conhecem, como que eles acedem ao projeto? Onde é possível encontrar Mapas do Confinamento? Bem, o público é toda a gente que sabe ler. Toda a gente que sabe ler em 3 línguas. Né? Mesmo que não saiba português, tem acesso ao nosso material através de outra língua. Portanto, não há um público definido, não há um público específico, é tudo. Não é? Eu às vezes, quando faço o meu trabalho de consultor, leio livros em que são claramente para um determinado tipo de público. Não é? Há livros, agora escreve-se muito de livros escritos por mulheres para mulheres. Não é? E tem bastante sucesso do ponto de vista comercial, porque as mulheres são quem mais lê, leem mais que os homens. Há um público claramente definido. Nós não temos público definido. Não é? Toda a gente que tenha curiosidade, toda a gente que queira ler, toda a gente que... Porque a vantagem de ter uma centena de artistas é que todos somos pessoas diferentes. Ninguém tem um registro semelhante. Eu tenho o meu registro, a Gabriela tem o registro dela, o Richard Zimler tem o registro dele, a Susana Piedade dele. Quer dizer, toda a gente tem o seu registro. E, portanto, há ali textos, mesmo que alguém leia um poema ou um texto e não goste, de certeza que se explorar mais um bocadinho o Mapas do Confinamento vai encontrar um registro que seja do seu agrado. Portanto, não faltam... Aquilo é como a mercearia, há tudo. Como aceder? Aceder é a coisa mais simples do mundo. Basta ter um computador e ligação à internet. Basta ligar, digitar Mapas do Confinamento, ou no Google, ou num motor de busca qualquer. Podem ler sobre os mapas do confinamento. Já tivemos já falamos com vários jornalistas, já houve vários artigos publicados na rádio, na televisão. Portanto, podem descobrir sobre o que nós queremos, sobre as nossas intenções e depois sobre o trabalho propriamente dito. No site está lá tudo. Para já, nesta plataforma, e depois lá está. Se as nossas expectativas se concretizarem noutra plataforma. Mas não há público e é a coisa mais... Não há público definido e é a coisa mais simples do mundo de aceder. Temos Instagram e Facebook também, não é? E o Twitter também, não é? E o Twitter. Portanto, nós nas redes sociais também estamos em todo lado, não é? Sim, estamos. E entre todas as iniciativas, né, que o Mapas do Confinamento terá, tem uma que é muito interessante, que já está em andamento, não é? Que é a revista. Gabriela, fala um pouquinho para nós sobre a revista.
Uhum. A revista foi uma ideia que surgiu precisamente porque lá está, como o nome referiu, nós temos um pouco a expectativa de criar uma publicação, talvez, um livro, vários livros. E a revista surgiu nesse sentido, surgiu no sentido de nós temos uma variedade tão grande de contribuições, temos crónicas, temos textos, temos contos, temos poemas, não é? Então, um livro que contenha isto tudo ficará um livro com muita coisa, não é? Se calhar fazia mais sentido ter um livro para poesia, um livro, pronto, né? Para podermos agrupar as coisas. A revista tem essa vantagem, não é? A revista tem a vantagem de poder conter várias modalidades artísticas no mesmo número e depois haverem vários fascículos, como é óbvio. E então foi um pouco com essa ideia. Eu já tinha pensado, eu podia fazer isso, mas lá está, depois, como o Nuno disse há bocadinho, isto dá muito trabalho, não é? São muitas horas a publicar as coisas no site, a traduzir biografias, enfim. E eu estava com receio, não sabia se ia conseguir fazer isto. E então fui fazendo aos pouquinhos, né? Fui fazendo aos pouquinhos e consegui, acho que ficou bastante bonita. O primeiro número já está, agora vamos ver quando é que sairá o segundo, não sei ainda. Muito bonita, né? Mas, portanto, surgiu dessa ideia, surgiu da ideia de ter mais um meio de mostrar o trabalho dos artistas, neste caso diferente, uma coisa que possa ser imprimida, por exemplo. A pessoa em casa, se quiser, pode imprimir, não é? E também poderemos pensar eventualmente em fazer mesmo uma impressão, não é? Por exemplo, outro dia, quando eu partilhei a revista, houve alguém que me perguntou, eu queria comprar a revista, como faço? E eu achei graça, pensei, olha, se calhar até era uma ideia, se nós imprimíssemos a revista e a vendêssemos, mas não sei, não é, se isso será possível. De qualquer forma, pronto, eu respondi logo, olha, não está à venda, não temos, não temos versão impressa, temos o PDF, e lá indiquei ao senhor como chegar ao PDF. Para fazer o download e houve uma muito boa recepção à revista. Portanto, é uma ideia que ainda está, digamos assim, está em gestação. Vamos ver o que é que dá, não é? Mas eu penso que é interessante, porque no site, lá está, o site é online, também tem uma visualização bonita e as coisas estão organizadas, mas é diferente ver as coisas no site do que as ver fisicamente, tê-las numa folha de papel, não é? E neste caso também é um formato digital, mas nós temos a folha A4 na nossa frente e, portanto, podemos visualizar melhor como é que aquilo ficará em papel, não é? Mesmo que não tenhamos a versão impressa. E eu penso que é uma coisa que traz bastante... que valoriza bastante o próprio trabalho, não é? Porque fica com uma apresentação muito mais bonita, muito mais apelativa. E eu acho que nós temos trabalhos de tão grande, tão boa qualidade, que mereciam esta moldura, digamos assim. E foi isso que me levou a experimentar, não é? A experimentar com estes designs e lá conseguir fazer alguma coisinha. Não, desculpa, eu interrompi-te. O que é que ias dizer? Não, aqui, nos encaminhando, então, para o nosso encerramento desse primeiro encontro, que foi mesmo tão feliz, tão mesmo, assim, era o que eu esperava de um encontro com vocês. E com a generosidade não é da Gulbenkian também nos receber nesse ambiente virtual. Mas nós hoje demos o start, não é? Nas mesas redondas. E para deixar o público que vai nos assistir como dizemos aqui no Brasil, com gostinho de quero mais, o que vem pela frente? Quais são essas iniciativas do mapa do confinamento e o que as mesas redondas contemplam? Por favor, eu peço que vocês, então, deixem o convite para o público e falem um pouco sobre isso. As mesas redondas são neste modelo, 3 pessoas.
Portanto, será uma vez por mês. Um de nós, a Gabi, a Gabriela ou eu, uma vez por mês, seremos os moderadores e haverá 2 convidados. Em princípio, serão 2 convidados de países diferentes. Imagina, será um brasileiro e um angolano, um moçambicano e um guineense, um português e sei lá, um cabo-verdiano. Portanto, de maneira a que as mesas redondas possam abordar toda esta experiência que os artistas estão a ter no seu próprio país e para enriquecer este nosso mapa, que no fundo é isso o que nós queremos fazer, não é? Através dos artistas dos vários países, queremos que as pessoas desenhem, cartografem, mapeiem este confinamento que nós estamos todos a viver em português. E, portanto, será isso uma vez por mês. Portanto, o próximo será em finais de maio. Ainda não definimos quem vão ser os convidados. Quer dizer, temos uma série de emparelhamentos, mas temos de ver quem vai ser o próximo. Também não sei qual de nós é que vai moderar. Não sei se já está decidido. Não. Não, portanto, não está nada decidido. Daqui a um mês, um de nós, ainda com o excelente apoio da delegação de França da Fundação Carlos Gulbenkian, estaremos aqui, um de nós a moderar 2 artistas de 2 continentes diferentes, de certeza de grandíssima qualidade e de certeza que irá ser muitíssimo interessante. Olha, e deixa-me só acrescentar uma coisa em relação às mesas redondas. O nosso objetivo é também ouvir o que é que cada artista participante pensa sobre os mapas do confinamento, o que é que os mapas são para ele, o que é que representam para essa pessoa. Porque é assim, nós partimos desta nossa ideia, criámos este projeto, não é? E nós temos mais ou menos definido na nossa cabeça o que é que nós achamos dele e o que é que ele representa para nós, não é? Mas não fazemos ideia do que é que depois cada artista, à sua maneira, interpreta de tudo isto, não é? E eu acho que esse intercâmbio, essa troca de ideias e de perspectivas será muito interessante. Ouvirmos também o que é que cada um pensa, não é? E o que é que para cada um, o que é que significa, o que é que os mapas significam para cada um dos artistas participantes. E é um pouco isso, não é? Entrar em diálogo com as pessoas que participam e também conhecê-los, não é? Conhecer o seu trabalho individual, um pouco como fizemos aqui para os 3, não é? E falar do que se passa, da conjuntura atual, não é? Em cada país, em cada continente, enfim, a conversa andará por aí. Muito bem. Então, aos nossos participantes que nos assistiram hoje, fica, então, o nosso convite para conhecer, para estar conosco no Mapas do Confinamento, as diversas modalidades de acesso, de leitura e as mesas redondas que irão acontecer e serão divulgadas, então, nas redes sociais. Gabriela e Nuno, muitíssimo obrigada pela conversa. Obrigado. Reitero a minha felicidade, meu orgulho de fazer parte do projeto de vocês e a Fundação Gulbenkian, então, muito obrigada pela receptividade e pelo espaço para que essa conversa pudesse acontecer. Muito obrigada. Obrigada. A Biblioteca Gulbenkian agradece. Obrigada. Pronto, aí tem. Portanto, a Biblioteca Gulbenkian agradece a Gabriela Ruivo Trindade, a Gabriela Silva, o Nuno Gomes, pela iniciativa deste projeto original, num momento em que muitos dentre nós nos encontramos isolados e afastados uns dos outros, e também no momento em que a cultura e as artes estão a passar por múltiplas dificuldades devido ao confinamento. Uma vez mais, obrigada pela vossa iniciativa e pelo belo projeto. Esperamos encontrá-los então de novo numa próxima sessão, que terá lugar então no mês de maio. A definir. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, Isabel. Mais uma vez, obrigada a todos e até breve. Obrigado, Isabel.